Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô, Senhor! Amigos, olha só. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. 8.361 sócios estatutários. O Senhor tá crescendo, né? Igual a minha chibata. Tá crescendo aqui. Os sócios estatutários do Vasco. Vamos ver. Faltam pouco mais de um ano aí para as próximas eleições presidenciais no Vasco. Eleições online de novo, porque ninguém faz porra nenhuma para mudar essa desgraça. A gente continua, o Vasco continua na pandemia. Continuamos presos na pandemia da C19, que ninguém pode sair de casa, que tem que fazer tudo online. Ô Senhor! Só no Vasco. Só no Vasco. Só com a gente que é assim, né? Tem seus motivos? Claro, eu acho que tem seus motivos, né? Pro Vasco continuar mantendo eleições online. Enfim. Mas vamos lá, galera. Olha só. Recuperação judicial no Vasco aprovada pelos credores. Os credores aprovaram a recuperação judicial no Vasco. Vocês sabem por que os credores aprovaram a recuperação judicial do Vasco? Porque o Vasco, em cima da hora, no apagar das luzes, aos 45 minutos do segundo tempo e depois, aos 49 minutos do segundo tempo, mudou o seu plano. Sim, o Vasco muda o plano. Ele faz 2 aditivos ao plano. Eu vou dar o exemplo do Valdir, né? O Valdir tá na mídia aí, o Vasco falando que vai processar. Não processar porra nenhuma. Processar nada. O Vasco falou que vai processar todo mundo. Zé Colmeia, Gui Camarda, Edmundo. Não processou ninguém, não vai processar o Valdir também. Não vai. E se processar o Valdir, cara, ele é só ele mostrar pro juiz lá o RCE. Pô, cara, eu sou o número 33 e o número 89, igual ele falou, recebeu na minha frente. Eu só quero saber o porquê. É simples. Não vai processar ninguém. E tem gente ainda achando que o Valdir tá errado, tá? Tem gente achando que o Valdir tá errado. Ô, Senhor! No que está virando a torcida do Vasco, cara. Porra, tá foda, hein? Tá difícil, hein, torcedor vascaíno? Você tá passando dos limites. E nas redes sociais de um ex-jogador do Vasco, cara que sempre foi Vasco, sempre. Você não viu, nunca eu vi, pelo menos, o Valdir metido em confusão, em bafafá, em lelelê. Não, sempre foi um cara que, porra, correto. Aí o cara vem, cobra o dinheiro que o Vasco deve a ele, que ele iria receber 8%. Né? O fuzuê todo do Valdir, claro, porra, eu tenho 4,5 milhões para receber dinheiro pra caralho por serviços prestados. O Vasco deve aquilo a ele. Aí tem um deságio de 92%. O cara vai chiar. Chiou. E aí, olha só, vamos lá. Vamos pegar o caso do Valdir, que o caso do Valdir são aqueles credores trabalhistas não colaboradores. Não colaboradores, que porra é essa? Que nome escroto, né? É escroto. Mas assim, não colaboradores são as pessoas que não fizeram um acordo. Quando o Vasco... Lembram que o Vasco chamou para fazer um acordo lá com a FGV? Quando o Vasco entrou em recuperação judicial, o Valdir foi um dos que não fizeram acordo. Não fez acordo. Foi um dos que não fizeram. Não tem acordo. Eu quero meu dinheiro e tal. O Vasco faz o seguinte, olha, você não quis fazer o acordo lá com a FGV, você é um não colaborador. Você vai receber 8% do que você tem direito em 1000 anos. 1000 anos. Só que não é só o Valdir, né? São vários que não fizeram esse acordo. E quando chegou na data da recuperação judicial, segundo matéria divulgada, acho que foi a ESPN que divulgou, os credores não iriam aprovar a recuperação judicial. A recuperação judicial do Vasco, na votação da Assembleia dos Credores,
seria negada pelos credores. Os credores não aprovariam. E aí o Vasco faz 2 aditivos. Um dia antes e depois também na Assembleia. Estava acontecendo ali. Deve ter sido um aditivo muito bom, né? Para os advogados nem lerem nada. Deve ter sido muito bom e foi, né? A gente vê, mais uma vez, o caso do Valdir. O Valdir Bigode iria receber 360 mil em, 8 anos, 10 anos. Agora ele irá receber 4.140.000 reais. Olha a diferença, irmão. 4.140.000 reais em 12 anos. Olha a diferença. Esse foi o acordo que foi feito com os credores não colaboradores. Ao invés deles receberem 8%, eles iriam receber 92%. Aí, todo mundo vibra, né? O Vasco tem que pagar, tá? Tinha que pagar a 100%. Sem deságio nenhum, porque foi isso que o Pedrinho falou. A gente não vai pagar com deságio quem colaborou, os trabalhistas. E pagou, tá pagando com deságio de 8%. E antes era 92%. Mas vamos lá. Com o plano apresentado, com aquele aditivo que até o Ministério Público foi contra, o Vasco dizia que iria bater a sua dívida pela metade, com o deságio que foi feito lá atrás. 92% para os não colaboradores, entre outros. Só que agora mudou o aditivo. E alguém sabe para quanto que foi a dívida? Ninguém sabe, cara. A gente só vai... Estão dizendo aí... Olha só, cara, vamos lá. Se os não colaboradores, como era o caso do Valdir, iria receber apenas 8% e diziam que isso deixaria a dívida do Vasco pela metade, dívidas trabalhistas, tá? Pela metade. Como que o Vasco agora vai pagar 92% pro Valdir e estão dizendo que a dívida do Vasco é 500 milhões? Não tem lógica. Se era 1,2 bilhões que o Vasco devia. E o Vasco fez o aditivo lá e tal, para pagar apenas 8% para os não colaboradores. E a dívida iria cair para 600 milhões. Como que o Vasco agora pagando, além dos 8%, mais 84%, aumentou em 84%. O que o Valdir veio a público, questionou, ele ia receber apenas 8%. O Vasco aumentou em 84% o que ele tinha para receber. Como que o Vasco agora, a dívida caiu? Era 600 e agora está 500 milhões. Como? Ninguém sabe de porra nenhuma não, irmão. Isso aí a gente só vai saber quando sair, quando o juiz homologar, porque foi aprovado pelos credores, mas o juiz precisa homologar essa decisão. O juiz precisa olhar. Se o juiz vê que está tudo legal, conforme a lei, ele aprova. Ou se for o entendimento dele, está tudo legal, a Assembleia aprovou, mas eu não acho legal isso. Ele vai dar o não dele lá. Assim como, mesmo que a Assembleia reprovasse, o juiz poderia sim aprovar o plano de recuperação. Então a gente precisa ver o que vai acontecer ainda. Não aconteceu. Foi aprovado. É uma etapa e precisa de outras etapas ainda. Inclusive precisa de 19 anos. 2044 é quando o Vasco vai acabar a sua recuperação judicial, sendo tudo aprovado, tá? Que ainda não foi. A mensagem que o Vasco trouxe dizendo que recuperação judicial aprovada é mentira. Não passou ainda pelo juiz, que é o principal, tem que passar pelo juiz. Se o juiz ver ilegalidades na recuperação judicial do Vasco, ela não é homologada, mesmo com a aprovação dos credores. Inclusive, o Ministério Público, por 2 vezes, já sinalizou ao Vasco que a recuperação dele, que a recuperação judicial, o aditivo que o Vasco fez era ilegal. E o Ministério Público é o guardião da lei. O juiz pode acatar o que o Ministério Público fala, dependendo do aditivo que o Vasco fez. Tá? Foram 2 na madrugada, a gente não sabe. De repente o Vasco ali se enquadrou rapidinho no que o Ministério Público falou e no que os credores estavam almejando, porque foi aprovado pela ampla maioria. Mas o juiz precisa analisar, o juiz precisa
homologar o plano de recuperação judicial do Vasco. E tomara que o juiz faça essa homologação da recuperação judicial do Vasco. Porque senão, meu irmão, vai dar merda. O Vasco não precisava entrar em recuperação judicial. Eu sou muito contra isso. Como eu fui contra a venda do clube, como eu fui contra ter outra eleição, já que a gente tinha tido uma eleição presencial em 2020, na época da pandemia, que o Leva esse ano foi presidente, eu fui contra o Jorge Salgado. Só disputou Jorge Salgado e Júlio Brandt. Aí é mole ganhar, né? Aí é mole. Roxo e amarelo. O roxo ganhou. Estão juntos, tá? Até hoje. Até hoje, o Pedrinho e a sua trupe, que está lá hoje na presidência do Vasco, na gestão do Vasco, no portão do inferno está escrito assim: bem-vindos, em roxo e amarelo. Roxo e amarelo. Foram favoráveis a tudo que aconteceu na venda do Vasco para essa empresa muquirana, essa desgraça aí de 777. Mas o Vasco só foi vendido para 777 porque em 2020 houve uma segunda eleição, porque não podia ter eleição presencial. Não, presencial não. Tem que ser online. Aí disputou roxo e amarelo, aí ganhou o roxo. Por isso que o Vasco foi vendido. A intenção, tanto de roxo quanto é amarelo, lá atrás, já em 2020, porra, muito antes do que isso, porque os clubes de futebol poderiam virar empresas desde 1993, com a Lei Zico, que os clubes poderiam virar empresa, e eles a todo momento, a todo instante, sempre fizeram isso com o Vasco. E quem tá lá? Pedrinho, Carlos Osório, Jorge Salgado, Duque Estrada, Renato Brito, todos eles, João Marcos Amorim. Cara, o João Marcos Amorim tá no Vasco já há 3 mandatos. Ele estava no Vasco com Alexandre Campelo, saiu com Alexandre Campelo, né, renunciou ao cargo, voltou com o Jorge Salgado e agora tá lá com o Pedrinho, João Marcos Amorim. Renato Brito estava com o Jorge Salgado e hoje está com o Pedrinho. É tudo a gente do mesmo laio, que pensa Vasco igual. Por isso que a gente está nessa merda. Mas a torcida do Vasco é uma torcida idiotizada que acha que tudo tá bem. O Campo e Bola vai estar na 11ª posição. Tá na semifinal da Copa do Brasil, careca. Semifinal da Copa do Brasil. Tomara que a gente ganhe, porque o Vasco precisa de dinheiro. E a gente precisa tanto de dinheiro porque o Pedrinho está há 1 ano sem pagar dívida nenhuma do Vasco, coisa que nunca aconteceu com presidente nenhum. Não pagar as dívidas do Vasco, não tá pagando nada. Tá pedindo empréstimo. Cara, como é que é isso? O cara não tá pagando nada. O cara tá lá 1 ano sem pagar porra nenhuma. E agora, no finalzinho do ano, vem me dizer que o Vasco precisa de 130 milhões para fechar o ano. 80 agora, dando 10% das ações do clube associativo para Vasco SAF. Olha que maluquice. Mas depois vai precisar de mais 50 milhões para fechar o ano. Tá na matéria aí da Globo, acho que foi da Globo. 130 milhões para fechar o ano sem pagar, há 1 ano sem pagar porra nenhuma para ninguém. Quando começar a pagar, vai ter esse dinheiro? Quando começar a pagar recuperação judicial, quando começar a pagar as dívidas fiscais, quando começar a pagar essa penca de jogadores que eles estão trazendo a um custo exorbitante, vai ter dinheiro? Ou vai fazer uma recuperação em cima de outra recuperação? Não sei, cara. É uma pergunta. Será que o Pedrinho vai querer ser reeleito? Fazendo essa maluquice toda, botando um empréstimo de 80 milhões, com carência de 12 meses, que teoricamente, né? Teoricamente não, é que sim, vai ensejar lá nas próximas eleições. Talvez o próximo presidente do Vasco é que fique com essa pemba toda. Irmão, se o cara não tá pagando nada,
e não tem capacidade de gerar receitas para administrar o clube, tem que pedir empréstimo, que desgraça é essa, pô? Que desgraça é essa? Mas enfim, o presidente que vai salvar o Vasco. Ah, vá pra puta que te pariu, irmão. Vá pra cá do caralho. E o pior é que são as mesmas pessoas que gritaram lá atrás, urubu otário, a 777 tem dinheiro pra caralho, agora teremos aviões pra viajar de um lado pro outro, porque a 777 é dona de vários aviões. São as mesmas pessoas, cara. Eu já vi comentário dizendo o Flamengo está desesperado porque a Crefisa vai comprar o Vasco. Amigos, espero que vocês entendam que hoje, para quem fala de Vasco de uma maneira assim, igual eu tô falando, de uma maneira sem fantasias, já estão falando em Luciano. Cara, teve gente colocando Hulk no Vasco, Arana, Neymar. Para quem faz um conteúdo decente de Vasco, tá? De Vasco. É difícil, cara. Não é fácil, não. Mas a gente vai tentando. Porque, assim, a torcida do Vasco hoje é um grande reflexo da nossa sociedade. Essa sociedade podre que a gente vive. Vem logo, Meteoro. Ô, Senhor, vem logo, Meteoro. Tá fazendo hora extra, Meteoro. Mas, enfim. Galera, o canal do Carlinhos foi derrubado pelo YouTube. Ele tá com outro canal agora. Pai Carlos aqui, o nome do canal. Se eu fosse o Carlinhos, é só uma ideia, tá, Carlinhos? Eu mudaria o nome de novo, colocava Vasco acima de tudo, igual era o outro canal, porque as pessoas que te conhecem vão buscar por Vasco acima de tudo. Mas enfim, é só uma ideia, quem sou eu pra falar o que você deve ou não fazer no seu canal, né? Mas tá lá, galera, ó. Pai Carlos aqui é o novo canal do Carlinhos. Teve o canal derrubado por causa das diretrizes do youtuber, é foda. Você não pode falar tudo que você quer, você não pode ser verdadeiro aqui, porque o youtuber derruba e derruba mesmo. Mas, enfim, cara, o cara não tá preocupado com isso, não. Claro, um canal de 10 anos, a pessoa sente. 10 anos de canal, o canal cai, a pessoa sente. Mas, assim, eu conheço, não tá preocupado com o número de inscritos, com quanto que ganhava, com quanto deixava de ganhar. Apesar de que o dinheiro na plataforma o ajudava, né? Como ele falou aí, a pagar o aluguel e tal. Então vai lá, se inscreva no canal do Carlinho, novo canal, o link tá na descrição aqui do vídeo. Eu vou fazer isso sim, Carlinho é meu amigo, gosto dele pra caralho. Eu queria até fazer aqui, ó, uma campanha. O Carlinho disse que pagava o aluguel dele com esse dinheiro que ele ganhava do YouTube. Uma média ali de R$1.000. Vamos lá, Carlinhos, vamos pegar aqui. Eu sei que isso aí não tem nada a ver com o Carlinhos, não. Mas eu vou fazer uma campanha não para inscritos, para membros, não. Não. O Carlinhos dependia desse dinheiro do YouTube para pagar o seu aluguel. Como ele já falou. É um cara trabalhador, trabalha como porteiro, deve ganhar ali um salário mínimo por mês. Mas vamos lá. Ou pouco mais do que isso, né? Mas vamos lá. Não é ele que está pedindo, não. Eu que estou fazendo isso, ó. Eu sou amigo do Carlinho e não sou amigo da maioria dos amigos dele. Eu acho que de nenhum. Acho que só alguns que se salvam, né? Lá, o Vasco é Análise. Enfim, que eu gosto do Marcelão. Mas, enfim, eu sou amigo do Carlinho. Então, vamos fazer uma campanha aqui, ó. Eu, Vascaíno do Cerrado, Russo Vascaíno. Tá todo mundo pedindo, né? Pra galera se inscrever. Russo Vascaíno. Edinho no radar vascaíno e o Laureano. 5. R$200 de cada um, até o Carlinho fazer 10 mil inscritos. Bora aí. R$200 de cada um. Vamos lá. Você que está assistindo esse vídeo e que assiste esses outros canais, façam isso aí. Vai nele, ó. Vascaíno do Cerrado, Laureano, Russo Vascaíno, Edinho e em mim. Vamos começar aí, ó. Dia 23 é quando o youtuber paga aos canais de youtuber. Dia 23, o Carlinho receberia pelo canal dele que caiu. 5 pessoas aí, ó. 5 canais. 200 de cada um. Vamos fazer isso? 200 de cada um para ajudar o Carlinho a pagar o aluguel dele? Tamo junto, hein?